O ministro do STF, Flávio Dino, fez hoje um esclarecimento sobre a decisão dele em relação ao alcance de ordens judiciais e executivas de outros países aqui no Brasil. No novo despacho, o ministro Flávio Dino esclareceu que a decisão de ontem, que prevê a análise antecipada do STF, não inclui ordens de tribunais internacionais. O Brasil é signatário de acordos que reconhecem o efeito imediato de decisões dessas cortes. Tribunais estrangeiros compreendem exclusivamente órgãos do Poder Judiciário de estados estrangeiros, ao passo que tribunais internacionais são órgãos supranacionais. Os tribunais internacionais são vinculados a organizações internacionais. Um exemplo é o Tribunal Internacional de Justiça, ligado à ONU. A decisão de ontem foi uma resposta a um questionamento do Instituto Brasileiro de Mineração contra municípios brasileiros que recorreram a tribunais do Reino Unido em casos de rompimento de barragens. Dino não citou a Lei Magnitsky, usada pelo governo dos Estados Unidos para impor sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes, como o bloqueio de contas bancárias e de bens em território americano. Mas o ministro afirmou que qualquer ação movida no exterior com efeito aqui precisará do aval do Supremo Tribunal Federal. O Banco Central, a Federação Brasileira de Bancos e entidades do sistema financeiro já receberam a determinação. A decisão gerou incertezas e preocupação no sistema financeiro, com dúvidas sobre o alcance da determinação do ministro Flávio Dino. Num sistema financeiro totalmente interligado entre os países, instituições financeiras possuem filiais, aplicações e contratos em diversos territórios e muitas vezes associados a empresas e bancos americanos. Se não seguirem a determinação do ministro Flávio Dino, podem sofrer punições da justiça brasileira. Se ignorarem as ordens do governo dos Estados Unidos, sofrem o risco de não poderem fazer nenhuma operação com instituições de fora do Brasil. O jurista Gustavo Sampaio ressalta a dificuldade das instituições financeiras em atender às duas decisões soberanas. Elas precisam, é claro, é inegável, cumprir o que determina o Poder Judiciário do Brasil, não haveria de ser diferente. O Brasil precisa afirmar a sua soberania, mas também elas estão jungidas à autoridade do governo norte-americano e das leis americanas, sobretudo quando instituições que têm capital norte-americano, que têm, por exemplo, bandeiras de cartão de crédito de nacionalidade americana, e, portanto, elas não têm como agradar a gregos e troianos. Elas não têm, neste momento, como agradar tanto as determinações dos Estados Unidos quanto as determinações do Brasil, uma situação delicadíssima, muito difícil. Em outra ação no Supremo, o ministro Cristiano Zanin já solicitou à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre o alcance da Magnitsky pelos bancos no Brasil. A tensão entre Brasil e Estados Unidos em relação ao assunto levou o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, a fechar em queda de 2,1%. O índice negativo foi puxado em grande parte pela queda nas ações dos bancos. Reflexo também da divulgação dos balanços de instituições financeiras que sinalizou alta na inadimplência. O jurista Gustavo Sampaio disse que a hora é de diplomacia. Para efeito imediato, é preciso intensificar os esforços diplomáticos do Brasil, os esforços diplomáticos no sentido de se chegar a concessões bilaterais que permitam a travessia desse oceano revoltoso até que uma situação de normalidade, espero que ela venha, se reestabeleça. É preciso duplicar os esforços de negociação, porque o Brasil não tem outra ferramenta capaz de solver esse problema, senão o esforço diplomático e, portanto, um esforço que também sensibilize setores da economia norte-americana a pressionar o próprio governo.